O Ideia do Nós da Questão aqui mandou pra gente uma pergunta. A pessoa desenvolve do nada os transtornos do humor ou existe uma predisposição? O que dá pra fazer pra evitar que a gente desenvolva isso? Excelente pergunta. Vamos lá. Para todos os transtornos psiquiátricos existe uma carga genética que predispõe ao transtorno e existem fatores ambientais e de história de vida para qualquer um. E aí depende do transtorno, uma carga é mais importante do que a outra. Então, por exemplo, a depressão não é das doenças mais genéticas, não. Depressão não é uma doença tão genética assim. Então, tem fatores genéticos, muitas vezes tem na família casos que a pessoa carrega. Alguns tipos de depressão são mais herdáveis do que outros. E aí, experiências de vida, principalmente experiências na primeira infância, a gente até comentou aqui, no desenvolvimento da criança, mas também desregulação das emoções, pessoa que não cuida bem das emoções, não respeita o ciclo sono-vigília, usa substâncias, tudo isso são coisas que podem funcionar como desencadeantes de uma predisposição que a pessoa tem. Então acontecem as duas coisas, tem a carga genética, tem os fatores ambientais que podem desencadear ou não. Há doenças que são mais genéticas, 3 doenças são muito genéticas na psiquiatria, que é o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o TOC. Então, um desses é transtorno do humor, que é o transtorno bipolar, né? Então, é uma doença que normalmente ela eclode no início da vida adulta. Às vezes tem um desencadeante, às vezes não. Né? Às vezes acontece a despeito de qualquer coisa. A pessoa fala, eu tenho uma vida organizada, nada, não aconteceu nenhum problema, não tive nenhum estresse, fui muito bem cuidado, com proteína, cobertor, carinho e afeto na infância, e a doença eclode apesar disso. Então, a resposta não é simples, sempre é multifatorial. Posso resumir, tem sim uma carga genética, mas tem fatores ambientais. E o que ele perguntou, como eu posso fazer para evitar isso? Não tem nada específico para evitar, por exemplo, a depressão. Você tem que fazer, e repito, essas coisas que eu falei. Respeitar o ciclo sono-vigília, manejar bem o estresse, separar tempo para trabalho, para estudo, para lazer, para ver os amigos, a família, que é a coisa mais importante da vida, para atividade física, comer bem e evitar o uso de substâncias. Você está fazendo tudo para colocar as chances ao seu favor e para ter uma vida mais saudável. Mas né? isso é para tudo. Para tudo, Isso deveria para qualquer doença, isso que você está dizendo. Mas eu só queria lembrar uma coisa, porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas com a questão genética. De predisposição? De predisposição. Porque, nossa, tem alguém esquizofrênico na minha família, então será que... É preciso lembrar que a genética, ela não é tão determinante quanto a gente pensa. O nosso código genético, ele muda. A gente pensa que ele não muda, mas ele muda. A epigenética mostra isso. Né? Se você pega gêmeos idênticos, que têm a mesma carga lá genética, e você faz todo o mapeamento e você vai ter coisas iguais, dali a 10 anos você refaz o mapeamento, você vai ter códigos genéticos bem distintos. Porque as experiências de vida, o que eu vivo, altera a minha genética, porque pode ativar determinadas proteínas ou desativar determinadas proteínas. Então, é possível que eu tenha determinadas proteínas que, se eu tiver, que me dão mais probabilidade de uma determinada doença e que eu nunca vou desenvolver porque eu não tive estresses ou estímulos suficientes para que aquilo acontecesse. Então, não vamos ficar com tanto medo da genética, não. Porque eu vejo as pessoas muito assustadas com a genética. Tanto é verdade isso, que mesmo os transtornos mais genéticos da psiquiatria, por exemplo, transtorno bipolar e esquizofrenia, tem gêmeos idênticos, que um pode ter a doença e outro não. É mesmo? Porque a epigenética fala disso. O que a epigenética ainda tenta entender é se as alterações no meu código genético, pelas experiências que eu tive, se em alguma medida elas são passadas para outra geração. Porque normalmente zera. Tudo que se transformou em mim pelas minhas experiências, se eu tenho um filho, isso não é passado, isso zera. Mas eu acho que em alguma medida, que a gente não pode ainda perceber, deve ser passado, porque a espécie vai mudando, né? O que a gente vê é pais lindos e filhos feios, porque os caras fizeram tantas harmonizações e colocaram tanto... Nossa, nasceu um filho feio! Como pode? Nós somos lindos, claro! Fizeram 37 e... Mas não deu pra passar no James, não deu. No rosto, no nariz, colocou o peito... Não passa, mas não vai passar. Não passa, né? Eu fico imaginando se o mundo acabasse assim, os caras analisando
caixão do esqueleto com os negócios de silicone em cima, né? Fica eterno, né? O que é essas bolas em cima? Acho que esse povo vai virar petróleo tudo, né? Eu acho que dissolve, né? Deve dissolver, sei lá, né? É plástico, aquilo é silicone. Bom, de qualquer modo, eu acho também que você toca num ponto importante, que é a questão, e que isso faz parte de todos esses quadros psicopatológicos que a gente está falando, que é a autoestima, né? A autoestima. Só que eu acho que as pessoas... Né? Os filtros que se colocam no Instagram, nas coisas. Eu só acho que as pessoas precisam começar a descolar autoestima de aparência. Autoestima não tem a ver com aparência. Não precisa ter a ver com aparência. Ah, eu tenho que me achar bonito, Não, eu não tenho. Até porque vamos ser justos. A beleza não veio para todos. E a beleza também tem muito a ver com a época que você vive, né? Não, mas não. Porque com a época que você vive pode ter a ver com ser gordo, não sei. Mas nem todo gordo é bonito. Ah, entendi. Entende? Porque beleza é uma coisa objetiva, não é subjetiva, não. Simetria, talvez. Simetria, harmonia, proporção. Isso faz uma coisa bela. Tanto que o seu cérebro ele é atraído pelo belo. Não estou falando só apenas de pessoas, coisas. Né? Você vê uma coisa, você acha aquilo bonito. Ela é harmônica, proporcional, simétrica. Desde o design de um carro até coisas que a natureza faz. Então, é preciso entender que a beleza não veio para todo mundo. Eu tenho horror a essa história de cada um tem o seu tipo de beleza. Quer dizer, o adjetivo feio desapareceu. Não existe mais. Não tem mais ninguém feio no mundo. É todo mundo bonito. Todo mundo Tenha paciência. Tipo de beleza. Não, não é. Tanto isso é verdade. Uma beleza exótica. É uma beleza exótica. Uma beleza exótica. Né? Tanto isso é verdade que você vai ter moças gordas que podem ser modelo plus size e outras que não. Você vai ter moças muito magras que podem ser uma modelo convencional e outras não. Não é isso. Mas descola a tua autoestima disso. Porque eu, por exemplo, para os meus padrões do que seja um homem bonito, eu estou muito longe. Coitado, eu sou um homem feio. Né? Fazer o quê? Isso eu tenho que reconhecer. Até porque se eu fosse um homem bonito, eu teria outra profissão, não ia ser psicólogo, né? Poderia estar agora na Globo. Porque se eu fosse bonito... não. Eu ia ser vai menino, que ganha muito mais, né? Sim. Vai menino ganha muito mais dinheiro, que é gogo boy, né? Vai menino aí? Não é gogo boy? Não sabia também. Traduz ao pé da letra. Gogo boy. Né? Eu sou lento. Cara, vamos pegar essa pra nós, né? Vamos usar essa aqui. Com certeza. Vai menino. Então eu seria vai menino se eu fosse bonito, né? Não, a beleza não veio pra mim. Tudo bem. Agora, isso não impacta na minha autoestima. Porque se você quer saber se eu me acho uma pessoa bonita, não. Agora entre Caio Castro e eu, é mais negócio ficar comigo. Confie. Eu entrego. Confie. Olhe, entre Caio Castro e eu, sou eu. E você, entre você e Caio Castro? Ele tem mais beleza, Caio Castro, mas eu entrego mais. Então. Também. Tô há mais tempo no mundo. Então, eu mais tempo no mundo. Nossa, cara. O Lênin tentando se vender, né? Não sou velho, estou há mais tempo no mundo, tenho mais experiência. O cara que fala, qual a sua profissão? Eu sou piloto de transporte vertical. Ascensorista. Tem uma forma diferente de falar. Sério. Então, assim, se você quiser saber se eu me acho uma pessoa especial, eu me acho. Agora, bonito não. Então, vamos descolar a autoestima dessa história de beleza, porque o povo tá adoecendo. O pessoal tá numa busca absurda desses padrões, né? E o que o Lênin falou é muito verdade. Tô mais tempo no mundo. Às vezes fica uma coisa patética. Porque... Ele concordou que você é velho. Que eu sou velho. Sabe por quê? Se a pessoa ancora a autoestima dela na beleza, até que ponto ela vai perseguir isso? Porque a idade chega pra todos, né? Nesse sentido. Que ela vai ficar... E a gente vê umas situações patéticas a esse respeito, né? Numa busca incessante de juventude e mexe tanto no rosto que... E tem pessoas muito adoecidas psicologicamente por isso, de verdade. E eu tento mesmo que as pessoas descolem disso. De quê? Não, a sociedade nos empurra para isso. Né? Isso é uma cobrança social. Era muito mais sobre a mulher, agora é sobre a mulher e sobre o homem. Do homem também. De uma forma assim...
que eu tô olhando assim e tô vendo um bando de boneco de cera. Mas eu me pergunto, por que é que as pessoas precisam ancorar a autoimagem delas na estética? É na estética e no dinheiro. São essas duas coisas. Então eu tenho que ter tal carro, eu tenho que ter tal relógio. Tudo parece que é para exibir para outra pessoa. Para outra né? pessoa, exatamente. Então talvez você precise encontrar. E aí por isso vem também muitos casos de você não ter sentido na vida. A vida não consegue ser uma brincadeira, porque você vira um objeto de consumo. E a gente precisa lembrar que, primeiro, eu não nasci para atender às expectativas estéticas de ninguém. Lamento. Se você não gosta, se você não gosta, lamento, não posso fazer nada. Se você não gosta de carecas, azar o seu. Não posso fazer nada. Não nasci para atender às expectativas estéticas de ninguém. Agora, é preciso se repensar enquanto valor. Quais são os meus valores, meu? Porque nós não somos objeto, nós somos sujeito. E isso está se perdendo. As pessoas estão virando objeto a ser consumido, né? Como Lenin está lá tentando consumir no Tinder dele, né? Então é uma coisa de consumo, e quanto mais consumo, mais insatisfação. Quero dizer que a gente não tem preconceito com os carecas, inclusive 50% do nosso pessoal é careca. Já pensou? É verdade. Já pensou nisso? Aqui estamos em 50% quase. Né? Se somar o meu, é que o meu cabelo vence de todo mundo, mas... Aqui não está aqui o nosso amigo Kratos, né? Que também é careca. Que aí fica a competição, fica difícil. Tem uma pergunta sobre o sono, eu queria perguntar para o doutor sobre o sono na saúde mental. Sobre o sono, não. Então manda outra, depois vamos pro sono. Tá, ó, tem uma pergunta aqui do Eu Sou o Kio. Ele tá pedindo para vocês comentarem sobre o caso do Daniel Mastral. Que ele se suicidou. A gente não tem muita informação, né? A princípio foi suicídio e a polícia tá investigando. É difícil comentar algo que não se conhece. O Daniel Mastral, eu ouvi muito ele falando. Sim. Aqui ele teve mais de uma vez, né? Em vários programas. Tristemente, ele tinha muitos fatores de risco. História, né? Sei. O filho tirou a própria vida, depois Exato. a mulher morreu um ano depois. Um tempo depois, ele se casou e tava tinha um filho, né? Então, ele entra naquela conversa que a gente teve sobre prevenção. Ele tinha fatores de risco muito evidentes. Desculpa, e ele tinha já tentado contra a própria vida há 1 ano e meio atrás, antes dessas... Sim, os fatores de risco, sim, mas só não dá para dizer qual a patologia que leva sim, não dá. Sim. Mas olha, coisas... É resposta simples, né? Não, coisas bastante objetivas. A perda do filho por suicídio. O luto parental por suicídio é uma das dores maiores que existe, mais difícil, aumenta o risco enormemente, tanto que lembra que eu falei dos sobreviventes? Ele era um sobrevivente, ele precisava cuidar muito bem disso. Aí perdeu a esposa também, tem o luto da esposa, tentativa prévia. E eu vou falar também, acho que não incorre nenhum problema disso, porque era público, também sofria de depressão. Então ele tinha uma coleção de fatores de risco, ele era uma pessoa que estava em muito risco, né? É o que se pode dizer, não dá para saber o que ele tinha, qual foi o precipitante, não dá para dizer. É porque as pessoas diz o que é que aconteceu com ele. Como que a Renata falou? Polícia investigando, cuidado, Vilela. E uma coisa que eu vi... Falando, não sabemos se tem algum desdobramento, né? Sim, mas estamos considerando que ele tinha fatores de risco muito evidentes para o suicídio. Agora, foi, não foi? Não é a gente que vai dizer. Foi, não foi, muito menos o transtorno que ele tinha. Não dá pra gente dizer. Agora, tem mais uma coisa. Eu vi muita gente na internet falando, não, porque eu combinei com ele no dia anterior, fazer não sei o que, ele estava animado. Ele tinha programações prévias, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. E eu explico por quê. Porque pouca gente entende isso. Que é a questão da ambivalência, Vilela. Quase toda pessoa em risco de suicídio, um tentante ou uma pessoa que infelizmente faz o suicídio, ela tem isso de querer acabar com a dor dela, procurar os meios para isso. Às vezes deixa preparado, mas tem algo que está puxando ela para a vida. Ela tem, em alguns momentos, prevalece esse senso de propósito dela, alguma coisa, alguma vinculação que ela tem. Às vezes... Em meio à desesperança surge a esperança, e esse comportamento ambivalente é muito comum. E as pessoas não entendem isso. Pô, mas ele combinou? Como não? Ele não... bem, tal dia que eu encontrei com ele. É absolutamente comum, Vilela. Como é comum também as pessoas cobrarem pessoas que estão com depressão
Como assim foi pra festa? Não disse que tava com depressão? Nossa, mas eu vi na praia e não disse que tava deprimido, que não podia não sei o quê por causa de depressão. Gente, não é porque a pessoa tem uma doença que ela tem que ficar trancada dentro do quarto, não. É inclusive importante que ela faça um esforço de sair desse encolhimento, né? Mas as pessoas fazem uma patrulha muito feroz e muito pouco empática. E é uma patrulha para alguém que está, às vezes, se esforçando enormemente para socializar, aparentar uma normalidade. E além de ser uma patrulha estúpida, é ignorância também, porque há depressões que a gente chama que o humor é reativo. Como assim? É assim, ó. Pô, no churrasco eu vi ela sorrindo com os amigos. Por que depois tá em depressão? Não, é uma pessoa que em determinados momentos do dia ela reage. Ou em alguns dias ela tá um pouco melhor. Ou aquele espaço de tempo, a cabeça dela realmente tirou os pensamentos e tá focada naquilo. Ou tava tentando, gente. Ou tava se esforçando, usando uma energia, tirando do fundo alguma energia. Tem até nome isso, chama depressão atípica, aquela que tem uma reatividade do humor. Entendi. Então a pessoa que faz isso, primeiro, tá reclamando de uma coisa boa. Pô, ele tem depressão, tá socializando. Pô, Bom, né? que bom, o dia tá alegre, que bom que ele tá aqui apesar da depressão. E Dá um segundo, beijo e tá fazendo academia. Pô, que isso? é bem isso, né? Em segundo lugar, demonstra ignorância, porque sim, depressões podem reagir.